Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Nesse momento nós vamos falar sobre o golpe da falsa central de atendimento ou também do falso gerente, enfim. A tônica é a mesma. O que acontece aqui? Uma pessoa do banco vai entrar em contato com o cliente e, de posse de dados confidenciais, de dados sigilosos, de dados de exclusividade do banco, ele vai conquistar a confiança daquele cliente. Então ele liga falando que houve ali, falando que é do banco, ele fala os dados do cliente, fala o nome do cliente, fala o CPF do cliente, às vezes fala sobre dados que estão armazenados do banco sobre o cliente, histórico de compras, enfim. Ele cria uma relação de confiabilidade primeiro, que é o gatilho da confiança, e logo após ele dá o gatilho da urgência e do medo. Como assim? Ele vai dizer que há uma tentativa de invasão na conta dele, ou que houve compras suspeitas sendo feitas na conta dele, ou ele sugere já, você reconhece uma compra de R$ 5.000 nas lojas americanas? Obviamente o cliente vai dizer que não. Então a partir disso, dentro desse gatilho da urgência, dentro desse gatilho do medo, e aí com base nisso o comportamento do consumidor muda, do cliente muda, a racionalidade dele muda, o fraudador, né, o estelionatário, ele induz aquele cliente a fazer algumas coisas. Pode induzir, por exemplo, ele a passar a senha da conta dele, pode induzir o cliente a enviar um link para o cliente clica naquele link, coloca os dados ali e na verdade ele captura todos aqueles dados e de posse daqueles dados o estelionatário começa a realizar transações na conta do cliente. Pode ser que induz, dependendo do tipo de cliente, a que o próprio cliente faça um Pix para uma conta. Isso acontece. Veja que há uma perda da racionalidade naquele momento e aí o falso atendente ele vai dizer, olha, você precisa fazer um Pix para essa conta, que é uma conta do banco, etc., para poder validar que é você mesmo e aí a gente bloquear essa conta para que não seja realizada novas contas. Então essa é a estratégia, essa é a engenharia social aí da falsa central de atendimento. A tônica, assim, o ponto principal, em geral, da jurisprudência é no tocante aos vazamentos de dados, porque a confiança que é gerada nesse consumidor, normalmente, é em razão dos dados que são apresentados ao consumidor. Mas claro, a gente vai poder analisar vários outros aspectos. Se as transações que foram feitas fogem do perfil do cliente, se o banco destinatário tinha condições de identificar que aquela conta era uma conta utilizada para fraudes e, uma vez identificando a fraude, se a conta remetente, que é a conta do cliente, tinha condições de bloquear essa remessa, uma vez que havia uma suspeita de fraude. Então é lembrar daquelas resoluções todas, porque aí a gente vai poder fundamentar de maneira muito mais específica. Então vamos lá para o nosso estudo aqui, né? Deixa eu organizar aqui a questão. Que basicamente a gente teve então? A gente tem um contato fraudulento, normalmente telefônico, ele pode ser que seja por SMS, WhatsApp, mas normalmente ele é feito por telefone, que há aquele convencimento ali do estelionatário junto ao cliente, junto ao consumidor. Há uma simulação que está sendo um atendimento bancário, então a forma de expressar, a forma de falar, normalmente isso é muito semelhante às formas que os bancos fazem com os clientes, tanto que hoje em dia os bancos nem fazem mais isso, né, justamente em razão das fraudes. O gatilho da confiança, primeiro ele cria e depois cria o gatilho da urgência. Atrelado a isso, a gente poderia ainda falar do gatilho do medo. São gatilhos, então, comportamentais que vão, então, nesse ambiente, nessa engenharia social, fazer com que o consumidor ele tome algumas medidas e, com isso, a fraude é perpetuada. Então aqui pode ter uma compra indevida, uma movimentação suspeita, uma tentativa de invasão de conta, né? O estelionatário ele vai mencionar isso, olha, houve uma compra indevida aqui, houve uma movimentação suspeita, houve uma tentativa de invasão da conta, ou você reconhece que houve aqui uma compra no valor de X reais, obviamente o cliente vai dizer que não, porque não foi ele. Então ele tenta criar um ambiente ali de medo, de urgência, que é preciso fazer alguma coisa. E aí ele atua para que, de alguma maneira, o consumidor ou dê a ele dados sigilosos ou
que faça transferências induzidas, que é o que a gente já comentou. Então, esse é o golpe da falsa central. É um golpe bem simples, né, dentro da sua arquitetura, porque ele vai trabalhar com esses gatilhos. Então, só para vocês terem uma ideia, eu não vou fazer isso com todas aqui na aula, com todos os golpes, mas eu vou deixar esse material em anexo para vocês. Se a gente fosse fazer aqui, olha, pegar as resoluções que a gente trabalhou. Então, por exemplo, na resolução da segurança do Pix, o que você pode alegar, por exemplo? O banco da vítima, que ele não identificou que aquela operação era suspeita, né? Então, nós vimos que, de acordo com a resolução 142, o banco ele deve rejeitar transações em que há fundada suspeita de fraude. E o banco destinatário, se ele mantém uma conta receptora vinculada à fraude. Espera aí, banco. Porque não é possível que o meu cliente foi o primeiro a sofrer a fraude. Se os fraudadores, normalmente, eles cometem várias fraudes ao mesmo tempo. Então, se está entrando dinheiro aí e está saindo dinheiro, porque o estelionatário ele não mantém dinheiro em conta, então um simples extrato que você pedir da conta recebedora já vai demonstrar essa movimentação irregular, o banco destinatário ele tinha que, nesse caso aqui, bloquear essa conta. Ele tinha que sinalizar que aquela conta era suspeita de fraude. E uma vez fazendo isso, de acordo com o compartilhamento de dados, ele vai avisar o sistema financeiro como um todo. E avisando o sistema financeiro como um todo, o banco do cliente não poderia fazer a remessa desses PIX, por exemplo. Então, são situações, olha que situações que a gente poderia alegar aqui. Questão do compartilhamento de dados, né? No caso do banco destinatário, se ele não registrou, não compartilhou, uma vez que ele tinha elementos suficientes para identificar que aquela conta ela era utilizada para fraudes, e no banco do cliente, se ele não utilizou essas informações. Se já havia, nesses compartilhamento, indícios de que aquela conta era utilizada para fraude e o banco do cliente não utilizou essas informações, então há uma falha regulatória que, por sua vez, a falha regulatória gera o defeito do serviço e, portanto, responsabilidade. A conta do KYC, né, que é conheça seu cliente, no caso do banco destinatário, a falha de identificação, de validação, de autenticação, de monitoramento daquela conta. Então, o banco destinatário ele abriu uma conta para um laranja ou para o estelionatário. Então, verificar se não houve qualquer tipo de falha ali na abertura e no monitoramento daquela conta. A questão da segurança cibernética, né? Vai depender se é uma instituição financeira ou se é uma instituição de pagamento. Se não houve aqui o vazamento de dados, veja que aqui especificamente no golpe do motoboy, a gente pode alegar aqui a questão da segurança cibernética. Por quê? Porque há uma presunção de que houve vazamento de dados. Afinal de contas, a pessoa que ligou para o cliente falou de dados específicos que eram dos bancos. Como é que ele menciona, por exemplo, compras que foram efetuadas pelo consumidor? Como é que ele sabia especificamente dados que são de exclusividade do banco? Então, há aqui uma presunção de que houve um vazamento de dados e aqui as resoluções que trazem a questão da segurança cibernética vão nos amparar bastante em relação a essa questão. A resolução do relacionamento com os clientes, né? A falha na integridade, na confiabilidade do serviço bancário, do banco da vítima, o banco destinatário, da prestação segura, né, do serviço. Por exemplo, a resolução do controle interno, falha no controle interno de prevenção à fraude. Se há uma fraude sendo feita, houve uma falha porque não previu que essa transação seria, por exemplo, havia suspeitas que poderia haver uma falha. E, por sua vez, do banco destinatário, houve falha no controle interno de contas suspeitas. Os bancos aqui, de acordo com a resolução 4968, ele precisa ter controles internos para identificação e prevenção dessas fraudes. E por fim, gestão de riscos operacional. Então, se há um risco operacional que é a fraude externa, então ele não levou em consideração esse gerenciamento e mitigação desse risco operacional, por exemplo, no banco da vítima e na mesma situação o banco destinatário. O que eu quero mostrar com esse quadro é que, na verdade, você consegue, a grosso modo, enquadrar quase todas as fraudes dentro dessas resoluções aqui.
O que você vai ter que fazer, o que eu quero mostrar para vocês, é que a partir de agora você vai ter um grande aparato normativo e regulatório dentro das fraudes para responsabilizar e identificar a falha. Lembra que para a responsabilização você vai ter que pontuar a falha. Qual foi a falha cometida pelo banco do cliente e qual foi a provável falha do banco do cliente e do banco destinatário. Então esse material eu vou deixar para vocês em cada golpe. E aí vocês optam, no caso concreto, ou para sustentar com base em todas as resoluções, ou, dependendo do caso, vocês escolherem 2 e 3 mais importantes ali, de acordo com a jurisprudência, e bater naquela tecla. Lembrando sempre que nós, advogados, é que construímos a jurisprudência. Ainda que estas resoluções, das 8 que eu mencionei, aquelas últimas são menos citadas, é assim que nós vamos mostrar para o judiciário que elas contêm informações importantes, contêm deveres importantes e que foram então negados, que foram então violados pelas instituições de pagamento ou instituições financeiras, tá legal? Vamos continuar então na análise das próximas fraudes aí que já foram encontradas no mercado. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.